Hora de nos atualizarmos envolvendo o audiovisual da DC. Falaremos sobre séries, filmes, algumas coisas interessantes aqui. Como, por exemplo, a série dos Lanternas. Uma das atrizes aí do elenco falou um pouco sobre o que a gente pode esperar da série. Ela tá empolgada, hein? Trouxe informações interessantes. The Batman 2, Robert Pattinson falou sobre a questão das filmagens, citou um vilão importante também. Detalhe legal. Alan Richardson, hein? A galera continua perguntando para ele sobre o Batman. Ele trouxe uma resposta interessante. Uma que talvez seja um pouco mais direta sobre ele interpretar o Batman, e ao mesmo tempo um gracejo dele. E nós vamos finalizar aqui com o processo judicial envolvendo o filme do Superman. Lembra que nós temos lá a família, ou os representantes da família do Shuster processando o filme para que não seja lançado fora dos Estados Unidos? A gente tem uma resposta da Warner em relação a isso, que eu vou comentar para vocês aqui, trazer aqueles detalhes, né? Porque temos o juridiquês, mas eu quero tentar trazer informações legais para vocês aqui. Então bora lá. Vamos começar com a série dos Lanternas. O repórter Miguel, que trabalha para sites como @nerd ou mesmo Cinepop, conversou com a atriz Porna de Gannatan e aproveitou para perguntar sobre a série dos Lanternas, que ela vai fazer parte. Ela é a personagem original chamada Zoe. E a atriz respondeu bem empolgada sobre o trabalho. Ela falou o seguinte: temos todos os personagens que conhecemos e amamos, os Lanternas, os Guardiões, os Sinestros, e aquele mundo ainda está intacto, todo mundo apresentado como heróis e vilões ao mesmo tempo. Inclusive na entrevista ela fala muito bem no roteiro, que ela está muito empolgada para trabalhar então com a série. Ela trouxe informações legais aqui, né, citando personagens relevantes envolvendo o núcleo dos Lanternas. Fala sobre os Guardiões, que a gente pode ter uma citação, uma referência, quem sabe a aparição deles é algo muito importante. Ela citou no plural Sinestros. Será que a gente pode ter então informações envolvendo mais personagens que envolvem a tropa Sinestro, que é basicamente a tropa dos Lanternas Amarelos? Eu acho que tem a possibilidade, o Sinestro vai estar na série. Penso que ele deve ser o grande vilão também desse trabalho por completo, ou pelo menos o grande rival no que envolve o protagonista Hal Jordan. E você trabalhar o que envolve a tropa Sinestro é muito importante para você também sedimentar o que é a figura do Sinestro. Seria legal se a gente tivesse um episódio focado no Sinestro para falar muito sobre a construção do personagem. Um episódio focado no Hal Jordan, John Stewart e um Sinestro também, né? Eu acho que seria muito bacana. Já cheguei a falar para vocês que eu imagino que o desenvolvimento no que envolve o lore dos Lanternas na série especificamente pode ser construído através da rivalidade do Hal Jordan e também do Sinestro. Então eu acharia que ficaria bem bacana se fizessem isso. E também você tem essa divisão interessante que eles falam aqui, que nós temos heróis e vilões sendo citados ao mesmo tempo. Então você vai ter a distinção direta do que envolve esses personagens. Então é para ser uma série bem pé no chão, mas ao mesmo tempo eles querem abraçar o que envolve o lore dos Lanternas. Então você com certeza vai ter coisas que são importantes envolvendo os Lanternas sendo citados, que é uma coisa que o próprio showrunner da série falou. A gente vai ter citação ao que envolve o que é importante da tropa dos Lanternas e assim por diante. Personagens significativos não vão deixar de ser citados. E ao mesmo tempo, junto com essas citações e referências, você pode ter aparições importantes, construindo tudo que envolve então essa série que é mais pé no chão, né? Então, para quem é fã dos Lanternas, começa a ficar um pouco mais tranquilo com os nomes que estão sendo citados. A gente tinha o recém envolvendo que não teria nada envolvendo os vilões dos Lanternas. O Sinestro foi citado, ufa, ainda bem. Aí você tem a atriz aqui falando então que você vai ter referências a outros pontos sensíveis do lore. A galera fica um pouco mais tranquila também, né? Eu acredito que a série ainda vai trazer os aspectos, entre aspas, estranhos que são construídos em roteiros, como por exemplo do Damon Lindelof. Eu acredito que vem nesse aspecto. Mas isso não quer dizer que eles vão simplesmente ignorar todo o universo do Lanterna Verde, todo o núcleo do personagem. Eu acho que esse não é o caminho. Que nem o Watchmen também, que eles não ignoraram nada do que envolve toda a construção que foi o quadrinho do Watchmen pelo Alan Moore e pelo Dave Gibbons. Não foi nesse caminho, eles incorporaram muita coisa, mas criaram um roteiro diferente com todos esses personagens existentes. Então acho que é o caminho que eles vão fazer com essa série. Você vai ter muita coisa ali envolvendo o lore dos Lanternas, mas sendo abordado de uma maneira que cabe naquela série da HBO. Mas é legal também ver um membro da série empolgado com o trabalho, né? Isso é muito importante também, acredito eu. E bora falar sobre The Batman 2 agora. Robert Pattinson continua com suas entrevistas em promoção novamente ao filme Mickey 17, e ele conversou com uma revista francesa dessa vez, a revista Technicart. E ele foi perguntado sobre quando começam as filmagens e ao mesmo tempo perguntaram sobre o Coringa pra ele. E olha o que ele disse. A pergunta foi o seguinte: e The Batman Parte 2, que deve ser lançado em 2027? O Robert Pattinson respondeu: vou filmar depois de A Odisseia, no final do ano. Tenho apenas uma vaga ideia do roteiro. E aí perguntaram também: o Coringa será o grande vilão nessa sequência? E o Robert Pattinson respondeu: sim, não sei. Potencialmente. Bom, essas informações envolvendo as filmagens no final do ano a gente já sabia, tá meio que sedimentado já essa informação. Agora o fato envolvendo o Coringa, que pode chamar muita atenção, que a gente vai ver a galera falando aí, Coringa confirmado como grande vilão.
do filme do Batman, parte 2, né? Vai ter isso aí, né? Eu acredito que sim, o Coringa do Barry Keoghan vai estar no segundo filme, não tem muito pra onde correr, até porque o personagem tá preso no Asilo Arkham, ou no Hospital Arkham. O cara tá lá, não tem muito o que fazer. E ele ainda tem uma relação direta com o Batman, pelo que a gente viu, por exemplo, do primeiro filme, com a cena deletada, inclusive. Então, é uma figura que está presente nesse universo de Gotham. Não tem como você simplesmente tirar. Claro, você poderia não citar ele, mas como o Coringa é o Coringa, e ele é realmente um personagem importante para todo o lore do Batman, então você tem que ter a aparição dele de alguma maneira, até para você fazer construções futuras, com o vilão sendo o grande vilão de algum filme. Então, eu acredito que o Robert Pattinson aqui, ele meio que se entregou ao mesmo tempo não, no sentido que sim, o Coringa vai estar no segundo filme, e não que necessariamente ele seja o grande vilão do filme, mas que potencialmente ele pode ser alguém ali realmente fazendo alguma coisa diferente. A gente na verdade pode ter uma construção para o personagem ser o grande vilão do terceiro filme, mas que você começa, né, criar esse potencial a partir do segundo filme. Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer com esse sim, não sei, potencialmente. É uma coisa que a gente espera, né? Então enfim, vamos ver. Até porque pelas palavras do Matt Reeves envolvendo a temática desse segundo filme, o Coringa não é pra ser o cara que quer problemas envolvendo a corrupção de Gotham City, né? A gente tá falando sobre outros personagens, outros vilões que incorporam muito isso. O Coringa pode ser consequência disso tudo, mas pra você trabalhar muito as raízes disso, eu acredito que são outras figuras, mas que daí a gente vai levar potencialmente pra um terceiro filme aí, com o Coringa sendo o grande vilão, pra fechar a trilogia do Matt Reeves aí do Batman. Eu pelo menos senti isso. Mas enfim, vai de cada um o entendimento. Vamos aproveitar e falar sobre o Batman do DCU também, sim, meus amigos, porque de novo nós estamos aqui, né, com vários atores aí falando nas redes sociais que eles querem ser o Homem-Morcego. E um nome que sempre está lá aparecendo é o Alan Ritchson, né? Ele tem participado de algumas entrevistas envolvendo a série Reacher. Ele participou daquele famoso programa do Wired, onde as pessoas trazem lá aqueles quadros com algumas perguntas tapadas, ele vai tirando ali, né, as informações respondendo. E uma das perguntas é se o Alan Ritchson iria viver o Batman. E ele chega até a brincar que ele gosta muito desse humor, mesmo com o James Gunn já tendo desmentido, falando que não, o Alan Ritchson não vai viver o Batman. O próprio James Gunn falou isso, segundo as palavras do próprio Alan Ritchson. Mas ele diz, a galera continua falando sobre isso. Mas aí o Ritchson falou, olha, com certeza eu participaria do filme, eu seria o Batman, faria de graça ter esse papel. Olha aí, de graça o James Gunn pode ficar tentado a rever, né, todo esse lance de que ele não vai interpretar o Batman. Então, enfim, meus amigos, é engraçado ver como a galera tá empolgada, né? O Alan Ritchson apareceu muito no radar do pessoal, muito por causa do físico dele, porque realmente o cara, né, tem um físico ali avantajado. Até a série Reacher chega a brincar com isso, né? Pô, existe uma pessoa que é mais forte e maior que o Reacher, que é o protagonista da série, e a galera fala assim, existe, né? Então é muito interessante você pensar que realmente o Alan Ritchson ganhou muito esse destaque, até depois do lançamento tanto do Batman, o Absolute Batman, bem como da cena do Christopher Commandos, lá da silhueta do Batman. A galera bateu o olho e falou, vai ser o Alan Ritchson, não tem o que fazer. Enfim, aquela coisa que eu destacado pra vocês, meus amigos. O Batman é um personagem extremamente popular na cultura pop, não tem o que fazer, um dos mais populares. E todo ator que tiver a possibilidade de ver o Batman, né, se não tiver nenhum problema, etc., o cara, olha, tá sedento por esse papel. A maioria da galera quer muito viver o Homem-Morcego. É uma grande oportunidade, não tenho dúvida disso. Ainda mais se você for um ator que não tem uma carreira sólida em Hollywood, que tá ali, né, sempre buscando algo novo. Pô, o cara abraçaria essa ideia sem pensar muito. Por isso que o Ritchson fala, pô, eu faço de graça se quiser. Né? Eu acho que é besteira, eu não faria de graça porque, né, não vai trabalhar de graça, pelo amor de Deus. A dor de cabeça que você vai ter com o fandom do Batman já é um forte indício que você precisa cobrar muito bem pra viver o Homem-Morcego, né? Não cai nessa de viver de graça, porque ser Batman não é fácil. Mas eu sei que tem parte do fandom que é muito mais propício a que ele seja o Batman, né? Vamos ver se ele consegue conquistar esse papel. Vai que, né? O James Gunn disse que no momento ele não, né? O Ritchson não vai ser o Batman, mas as coisas podem mudar. Antes de continuar, aquele jabazinho importante que não pode faltar, meus amigos, se você gosta do projeto Caverna do Morcego, você pode fazer suas compras através dos links comissionados, links que estão aqui na descrição, Amazon, Panini, Mundos Infinitos, Magazine Luiza, Shopee, qualquer coisa, qualquer link, qualquer loja aí, você pode então acessar aqui na descrição. Estão rolando promoções importantes na loja da Panini, tem divulgado inclusive nos grupos de descontos do canal, no WhatsApp, no Telegram, você pode participar lá que todo dia divulga um descontinho pra vocês, é grupo fechado, tá? Aquele grupo que na verdade só eu posso postar, não fica um monte de conversa, mas ele é aberto pra você fazer parte lá e dar uma olhadinha nas promoções. No Telegram eu sei que você pode entrar e ver as promoções antigas, inclusive. Então fica a dica, tá aparecendo os QR Codes aqui pra você entrar, ou tem também o link na descrição pra você fazer parte deles. Daqui a pouco
logo, inclusive, vai ter a Semana do Consumidor e vai vir um monte de promoção interessante. Então, convido vocês a fazerem parte desses grupos. Então, se vocês forem fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto debate ativo. Meu muito obrigado, e sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. Agora nós vamos falar sobre o processo judicial envolvendo o filme do Superman. Nós tivemos o espólio do Joe Shuster, um dos criadores do Superman, entrando com um processo contra a Warner envolvendo o lançamento do filme não nos Estados Unidos, mas em alguns países específicos do planeta Terra, né, literalmente. Países esses que são Reino Unido, Canadá, Austrália e Irlanda. São 4 locais que geram boas rendas para a Warner, que o spoiler então do Joe Shuster falou, olha, a gente vai em cima porque a gente quer discutir judicialmente essa parada toda. É um processo importante que deu uma repercutida aí, e ao mesmo tempo a gente tem, obviamente, a parte contrária entrando com a sua defesa, respondendo então o que envolve as alegações que foram colocadas pela família Joe Shuster. A Warner entrou então com uma moção de rejeição no que envolve o processo que foi estipulado pela família do Shuster, pelo spoiler do Shuster. E basicamente o que eles vão alegar? Que existe um acordo no passado, firmado nos anos 90, onde a família do Shuster já fez um acordo prévio com a Warner para que então aumentasse a pensão da família Shuster, que era acho que de $3 mil para $25 mil, porque ele precisava, em troca do fato que não haveria mais discussões envolvendo então os direitos autorais do Superman. Isso foi estipulado e isso extinguiu qualquer tipo de processo referente a essa temática. Nós tivemos o processo do Jerry Siegel, ou da família, o espólio de Jerry Siegel, nos anos 2010, onde você teve essa discussão importante que gerou então detalhes, ou melhor, consequências relevantes no que envolve então as tratativas da Warner com a família, e a família Shuster tentou embarcar também um novo processo ali para tentar angariar algum tipo de discussão nova envolvendo essa parte dos direitos autorais. Só que na época, o juiz da ação rejeitou o pedido da família do Shuster, tendo em vista este acordo que foi firmado nos anos 90. E aí então a moção que está sendo protocolada pela Warner fala sobre isso, sobre este acordo que foi firmado que já extinguiu qualquer tipo de discussão de mérito envolvendo essa questão dos direitos autorais. Quando você fala sobre o mérito, é a discussão de quem está certo e quem está errado, sendo aqui bem direto e um tanto quanto simplista, né? Porque você tem o processo em si, onde você, advogado, quando vai fazer a defesa, você olha a questão processual, se o rito processual feito pela parte que entrou com o processo está correto, se é a peça processual adequada, se não prescreveu qualquer coisa, se a parte realmente pode representar o tal processo, se você tem algum tipo de documento que já falou sobre processos anteriores, sobre o mérito especificamente, você entra nos detalhes específicos para tentar impedir que o processo siga, para não discutir o mérito, que é basicamente a matéria daquele processo, no caso os direitos autorais, então, envolvendo o Superman. Quando você faz um acordo, você extingue o mérito, extingue a discussão envolvendo aquele mérito. Então você coloca lá nos termos, a parte vai fazer XYZ. No caso, a parte então pagará $25 mil anualmente. Aí pode falar sobre correção monetária também. Geralmente você coloca tudo isso também no corpo do acordo. Mas mensalmente vai pagar $25 mil, não sei o que, sob pena de multa X, e com isso as partes extinguem qualquer tipo de discussão de mérito, qualquer tipo de discussão envolvendo os direitos autorais. E fechou, não discute mais isso. No caso, a família está alegando que esse acordo, na verdade, não fala sobre os outros países que estão na discussão do mérito do processo, mas sim sobre o que envolve os Estados Unidos. Acabou. Por isso eles teriam direito a sim continuar a falar sobre os direitos autorais do Superman no Reino Unido, Austrália, Canadá, Irlanda. Com essa moção apresentada, o juiz então vai analisar se realmente essa informação compete, se o acordo extinguiu realmente qualquer tipo de discussão no mundo inteiro envolvendo os direitos do Superman para a família do Joe Shuster, ou se o processo deve continuar, a discussão de mérito deve ser feita realmente. Então a gente vai ver se isso acontece. Um dos pedidos, além então dessa questão da informação envolvendo o acordo judicial feito anteriormente, é que os advogados da Warner pediram então para que o processo, caso continue, ele seja julgado em Los Angeles. E é uma sacada importante que a Warner fez, obviamente pensando no lado aqui
da galera que defende a Warner, porque em Los Angeles eles conseguiram, né, que o acordo fosse válido e não houvesse mais discussão pela família do Shuster. Então você levar para Los Angeles tem mais chance de você ter a extinção do processo, né, reconhecendo que o mérito já foi estabelecido, já foi, não necessariamente julgado, porque quando você faz acordo você não julgou o mérito, mas você resolveu os problemas do mérito. Aí você pode me perguntar, e se eventualmente o processo continuar, ele não vai ser lançado nesses locais citados aí? Na verdade, o processo ele vai continuar, eles vão julgar o mérito conforme for o rito processual do local onde vai ser julgado, né, seja na Califórnia, assim por diante, e nós veremos futuramente o que o juiz vai dizer, né, se eventualmente os lucros do filme podem ser revertidos para a família, não pode ser revertido. No caso, para você impedir alguma coisa antes de você ter realmente a sentença e depois os recursos, é você entrar com um pedido liminar. O pedido liminar é você antecipar o resultado, para depois você discutir ele. Quando você, por exemplo, tem um problema que ele é urgente, como, por exemplo, um procedimento médico. Eu tenho câncer, eu preciso fazer um exame. Eu não posso esperar o processo judicial correr, senão eu vou morrer. Então você entra com um pedido liminar. Ou o nome especificamente é uma tutela antecipada. Aí você fala, olha juiz, para eu não morrer aqui, eu preciso fazer esse procedimento agora. Então você pede para o plano de saúde, para a prefeitura, para o estado, para o Ministério da Saúde, que seja, liberar então esse procedimento e depois a gente discute se realmente ele é válido ou não, né, se eu tinha direito ou não a receber esse tratamento. Aí o juiz vê no processo o pedido médico, vê se realmente foi pedido com urgência, assim por diante, ele vai lá e libera geralmente essa liminar, né, essa tutela antecipada, o pessoal vai lá e faz, e depois eles vão ver se realmente ela tinha direito. Mas no caso eu penso que não existe necessariamente urgência, né, nem sei se a parte autora fez algum pedido liminar, alguma tutela antecipada. Então, o curso do processo vai se desenrolando até a gente ver exatamente o que vai ser decidido. Pode dar uma demorada, enfim. Não acho que isso vai atrapalhar necessariamente o lançamento do filme, vai impedir que seja lançado. A não ser que você tenha uma decisão recorde até o lançamento do filme, né? Até julho, que impeça realmente. Vamos ver o que vai acontecer. O próximo passo é você ter uma decisão interlocutória do juiz, que é realmente ver se é válida ou não a moção que foi lançada aí pela, né, que foi protocolada pela Warner. Mas eu vou dizer para vocês, meus amigos, que esse processo não é uma coisa de outro mundo, até porque a família se sente no direito realmente de entrar com o processo, discutir judicialmente tudo isso, e eles vão tentar sempre, e eventualmente eles podem estar certos, eventualmente eles podem estar errados, a gente vai ver com o passar do tempo e com as decisões judiciais. Quando a gente tiver um próximo lançamento de um filme do Superman, não tenha dúvida que novamente nós vamos ter essa discussão, envolvendo o espólio do Joe Shuster. Acho que o Jerry Siegel já foi bem estabelecido, não tem mais o que discutir. Mas o que pega mais forte é o espólio do Joe Shuster, por causa desse acordo no passado que eu sinto que eles se arrependeram de fazer, né? Até porque se eles estão discutindo sempre, né? Sempre que tem a oportunidade, eles estão tentando discutir algo específico, realmente eu sinto que eles se arrependeram de ter feito esse acordo. Bom, se o personagem ganha milhões e assim por diante, você ter lá uma pensão de 25 mil dólares, eu acredito que hoje em dia seja mais, por causa de atualizações monetárias, com sentido, inflação, não sei mais o que. Mas ainda assim, né, milhões contra milhares, realmente você para e pensa, pô, poderia ter melhorado esse acordo aqui, né? Inclusive, nada impede que a Warner ou mesmo a família do Shuster faça um novo acordo. Eles poderiam fazer isso, eu acredito. É que a gente tá falando sobre o direito nos Estados Unidos, mas durante o curso do processo, você pode a qualquer momento fazer um acordo e apresentar, protocolar isso em juízo, né? Falando, a gente fez um novo acordo aqui e a parte aumentou a pensão, ou vai dar parte da bilheteria do filme, ou seja lá qual for o acordo. Pode ser que aconteça. A Warner no primeiro momento falou, não, a gente vai tentar, né, evitar que esse processo vá para frente. Se o processo for para frente, se perigar alguma coisa, eles podem repensar, mas eu sinto que eles vão até o fim. Se eles conseguirem levar para a Califórnia esse processo, já é meio caminho andado, tendo visto essa questão do julgamento anterior, né, da jurisprudência feita dentro da cidade, do estado. Mas eu sempre reforço, meus amigos, que esse tipo de discussão judicial não é para você ter aqui uma torcida, tá? E Warner, e família de Joe Shuster. Não vamos entrar nesse mérito, meus amigos. Não vamos entrar nessa parada porque é uma coisa muito mais séria do que ficar na torcidinha aí nerd, tá? Mas esses são os detalhes. Eu quero saber de você o que você acha disso tudo. Comente aqui embaixo. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 vídeos para você assistir. Comentei algumas informações envolvendo uma possível cabine teste pro filme do Superman. É um filme terrível, tremendamente bom. Eu discuti um pouquinho desses detalhes, que é bom você dar uma olhadinha nesse vídeo. E além do mais, falei um pouquinho sobre quadrinhos, e linkei alguns ônibus que poderiam ser lançados no Brasil. Agradecendo, como sempre, os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.